Está no ar mais uma edição do JCast. O tema de hoje é vulnerabilidade. Vamos falar de vulnerabilidade e entender como a vulnerabilidade pode ser uma ferramenta poderosa para crescimento pessoal e conexão humana genuína. A gente tem uma forma errada de entender vulnerabilidade. Quantas vezes a gente se fecha dentro do nosso próprio mundo, quantas vezes a gente, inclusive, tem dificuldade de pedir ajuda porque não entende verdadeiramente a força que é e o poder da vulnerabilidade. Eu vou trabalhar aqui 5 pontos essenciais para que a gente possa sair desse podcast com um pouco mais de leveza e um pouco mais de confiança que tem como ponto de partida a nossa própria vulnerabilidade. Parece antagônico, né? Mas na verdade não é. A gente pode tirar força e confiança da consciência da vulnerabilidade. Justamente porque o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que quando a gente se apropria, toma consciência, começa a meditar sobre a vulnerabilidade, a gente desenvolve mais autenticidade e autoconexão. Quando a gente é vulnerável, a gente se permite ser mais autêntico, a gente se conecta de forma mais profunda com os outros e com a gente mesmo. E isso nos permite criar laços mais significativos, sem máscaras, sem joguinhos. E através dessa autenticidade, a gente pode construir relacionamentos mais fortes, tanto no ponto de vista pessoal quanto no profissional. Porque a gente começa a compartilhar de forma mais fluida as nossas experiências emocionais genuínas. E a gente, claro, se abre para uma comunicação mais honesta e eficaz. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre vulnerabilidade é que, tomando consciência da vulnerabilidade, a gente se torna mais autêntico e possibilita criar conexões mais profundas. O segundo ponto, e também muito importante ao tomar consciência da nossa vulnerabilidade, é que a gente se abre para o aprendizado e para o crescimento. Porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente enxerga de uma forma muito mais límpida as nossas áreas de melhoria. A gente se torna mais receptivo ao aprendizado, a gente se torna mais receptivo, né, a lidar com os nossos próprios erros, sem culpa, sem aquela coisa de ficar ali nos chicoteando, e a culpa dá lugar para o aprendizado. É como se aos poucos a gente perdesse também ali o medo de cometer erros. A gente, inclusive, começa a caminhar na direção de algo que é fundamental para o crescimento e o aprendizado, que é buscar por feedbacks. Quando a gente aprende a buscar feedbacks de forma autêntica e aberta, a gente se compromete de uma forma muito natural com o aprimoramento contínuo. E isso nos impulsiona, claro, para um crescimento sustentável, para um crescimento contínuo, e isso traz muitos frutos e muitos benefícios para os nossos relacionamentos em todos os níveis, com a gente mesmo, com o outro, os nossos relacionamentos profissionais e até o nosso próprio relacionamento com Deus. Porque onde não há culpa, há espaço para o amor. Onde não há culpa, há espaço para a expansão. O terceiro ponto, também muito importante, que é um fruto poderosíssimo da consciência da vulnerabilidade, é a empatia e a compreensão. Porque quando a gente expressa a nossa vulnerabilidade, fica muito mais fácil de demonstrar empatia com os outros. Porque quando a gente sai daquele pedestal de pessoas infalíveis, de pessoas impenetráveis, a gente olha para o outro com um pouco mais de leveza, porque a gente toma consciência que todos nós somos falhos. Em alguma medida, todos nós erramos, em alguma medida todos nós falhamos. E quando a gente se apropria dessa vulnerabilidade de forma consciente, a gente tem mais condição de ser empático, a gente tem mais condição de ser compreensivo com o outro.
né? A gente tem mais espaço para poder compartilhar lutas e desafios, mas sem aquela disputa da vitimização ou do julgamento, né? De nos colocar num patamar diferente dos outros. E isso faz com que a gente experimente de uma forma diferente a compaixão, a compreensão pelos outros, e isso também promove conexão emocional. E isso também promove o fortalecimento dos relacionamentos, seja de uma equipe de trabalho, para poder promover a colaboração, o respeito e a própria o próprio entendimento da cobrança por parte da liderança. Isso nos ajuda a ter mais coesão com as pessoas, a sermos mais tolerantes nas nossas relações sociais, a sermos mais abertos para os nossos relacionamentos afetivos e familiares, enfim. Olha quanta coisa importante, quanta coisa poderosa a gente pode aprender na posição de vulnerabilidade, e a gente passa tanto tempo compreendendo isso da forma errada. O quarto ponto que eu não posso deixar de trazer aqui, e que eu tenho certeza que esse pouca gente fala, é que a vulnerabilidade, ela nos permite entrar no movimento de criatividade e inovação. Olha só que interessante, porque quando a gente se permite ser vulnerável, a gente se abre para novas perspectivas, para novas ideias, porque a gente perde o medo de errar. A gente já sabe que faz parte do movimento da vida os erros e os acertos. E quando a gente se abre para errar, a gente abre muito espaço para a criatividade, a gente experimenta mais, a gente se permite mais, a gente olha para as ideias como possibilidades, não como aquele peso nos ombros, né, de que eu não posso falhar, de que eu não posso errar. Então, a gente aprende que todas as respostas, tudo aquilo que vem é um resultado, né? E quando a gente olha para tudo que vem como resultado, claro que isso estimula a nossa criatividade. Quando a gente entende a vulnerabilidade, a gente se coloca nesse lugar, a gente tende a ser mais disposto a correr riscos calculados, a gente se arrisca mais. E quando a gente se arrisca mais, a gente descobre um mundo novo, um mundo repleto de possibilidades que a falta de reconhecimento da vulnerabilidade não nos permite, porque o medo de errar ele é sufocante. E quando você entende que sim, você vai errar, sim, nós vamos falhar, sim, nem sempre tudo vai dar certo, mas é exatamente dessa consciência de que as coisas nem sempre vão dar certo, mas que a gente sempre precisa dar um passo novo em direção ao desconhecido, em direção à mudança, é justamente daí que vem a criatividade e a inovação. É justamente daí que surgem as soluções inovadoras, e é justamente daí que a gente sempre evolui. E eu quero finalizar com um quinto ponto, isso, gente, é o que a gente mais está precisando viver atualmente. Isso é o que a gente mais está precisando trazer para o nosso dia a dia hoje, que é resiliência e fortalecimento mental. Quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, naturalmente a gente fortalece a nossa resiliência emocional e mental. Por quê? Porque a gente enfrenta os medos, a gente enfrenta as incertezas de uma forma diferente. A gente desenvolve uma mentalidade mais robusta, capaz de lidar com desafios, com as adversidades, sem isso nos quebrar, sem a gente se colocar naquela posição de ó céus, ó vida, como eu sou infeliz, né? Não, a gente olha para os desafios de uma forma diferente, com uma mentalidade de que, poxa, um dia a gente está no pico, outro dia a gente está no vale, um dia a gente está no alto, um dia a gente está no baixo, e isso é próprio do ser humano. E quando a gente nessa posição de vulnerabilidade se permite ser mais resiliente, a gente se livra da autocobrança. Claro que a gente aumenta a nossa produtividade, porque a gente se torna mais adaptável, a gente se torna menos temeroso e menos resistente à mudança. Então, olha quantas coisas importantes, quantas coisas maravilhosas a gente pode aprender se abrindo para esse conceito da vulnerabilidade. Então, resumindo aqui,
Para que vocês possam entender de uma forma mais consistente, a vulnerabilidade é uma poderosa ferramenta de aprendizado. Por quê? Ela nos permite aumentar a nossa autenticidade e a nossa conexão. Ela nos permite aprender e crescer. Ela nos permite desenvolver empatia e compreensão. Ela nos permite nos colocar numa posição de criatividade e inovação. E ela nos torna mais resiliente e fortalecidos mentalmente. Então era esse o conceito que eu queria trazer para vocês e, como sempre, fazer aquele meu apelo para vocês. Não viva apenas, exista, vá além da superfície.